gente, o tema é o trabalho de Deus. Quem somos nós nas mãos dele, né? Quem somos nós nas mãos do oleiro, né? Bom, hoje nós vamos ler o que está em Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1. Jeremias 18, verso 1. Antes de nós lermos, gente, vou pedir uma coisa para vocês. Compartilhem o link do culto agora. Vamos lá? Dá tempo. Dá tempo de vocês compartilharem. Quem está aqui comigo no Instagram, tem aqui um aviãozinho aqui embaixo. Ó. Se vocês clicarem nesse aviãozinho, vai abrir uma lista de contatos. Marquem essas pessoas e elas serão notificadas agora. Tá? Quem está no canal no YouTube tem a função compartilhar também, né? E aí vocês podem compartilhar. Tem aqui também um coraçãozinho, né? Aqui embaixo, tanto no YouTube como no Instagram. Esse coraçãozinho são curtidas. É a curtida, então quem puder apertar esse coraçãozinho aí várias vezes, serão várias curtidas. E a plataforma, ela entende que o conteúdo é bom e ela entrega para mais gente. Ela não entrega para todo mundo, tanto o Instagram como o YouTube. E quando vocês apertam esse coraçãozinho aí, quando vocês dão esses likes aí, essas curtidas, aí a plataforma entende que é bom e ela entrega para outras pessoas. Então, vamos lá, quem puder fazer isso, tá? Jeremias 18, a partir do verso 1. O trabalho de Deus nas mãos do oleiro. Quem somos nós nas mãos do oleiro? Essa passagem é muito conhecida, né? Porque foi a visão que Deus deu a Jeremias quando ele desceu à casa do oleiro, né? E eu tenho certeza que vai edificar as nossas vidas aqui hoje, tá bom? Antes de nós lermos, quem ainda não compartilhou, compartilhe. Vamos orar? Deus, nos dê direção, fale conosco. Queremos aqui ouvir a tua voz. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Primeiro eu gostaria de colocar para vocês a introdução dessa mensagem, tá? Leem comigo. Deus se revela a Jeremias e lhe revela seu plano, revelando o poder que ele possui sobre a história humana. A imagem do oleiro moldando o barro representa o controle soberano de Deus sobre a vida de seus filhos. Ele tem o poder de moldar, transformar e remodelar seus destinos, de acordo com com o seu propósito. Esse versículo nos ensina sobre a soberania de Deus, a sua justiça, a sua misericórdia, e nos convida a confiar em seu plano, mesmo em meio às dificuldades. A palavra de Deus, independente das circunstâncias, nos oferece esperança e direção, reafirmando a soberania do Senhor sobre a vida de cada um. Bom, nesse texto nós temos exatamente isso, né? Deus revelando o seu plano a Jeremias, quando fala para ele descer à casa do oleiro, e quando ele vê aquela imagem, né? O oleiro moldando o vaso, ali Deus fala para ele que esse poder ele tem de moldar, de remodelar, né? De refazer, fazer, porque Deus é soberano, ele pode fazer ou refazer. E como já havia um castigo destinado a esse povo, Deus mostra de novo a sua misericórdia, ele mostra de novo que se houver arrependimento, ele pode refazer, ele pode remodelar, tá? Então vamos ler para que ele fale aos nossos corações. Jeremias 18, verso 1, diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então aqui Deus revela a Jeremias, fala para Jeremias ir à casa do oleiro, e quando Jeremias ele olha, né, aquela cena, o oleiro moldando, fazendo um vaso, e o vaso estraga na mão do oleiro, e o oleiro volta a fazer o vaso novamente, Deus fala para Jeremias: assim também
eu posso fazer. Do mesmo jeito que Israel se perdeu, né, se estragou por conta da maldade, por conta do pecado, da idolatria, eu posso refazer, né? Claro, se houver arrependimento, eu posso refazer, eu posso fazer um vaso novo. Essa é a ideia central dessa mensagem. E trazendo hoje para nós, quem somos nós? Nós somos apenas barro nas mãos do oleiro. Nós viemos do pó e para o pó vamos voltar. Nós não somos nada. E aqui quando Jeremias ele olha o oleiro moldando o vaso, né, o vaso sobre rodas, né, essas rodas, não sei se você já viu, né, tem lá o vaso, né, o oleiro com as mãos e fica uma coisa rodando, né, justamente para dar forma ao vaso. E o interessante é que quando Jeremias ele vê essa cena, o vaso ele quebra nas mãos do oleiro. Né? Ele se desfaz nas mãos do oleiro e o oleiro refaz o vaso. E assim aconteceu com a gente. Nós éramos vasos, ou vaso, um vaso trincado, um vaso rachado. E Deus, na sua soberania, resolveu refazer esse vaso. Esse é o trabalho de Deus. Deus, ele nos molda, ele nos transforma, ele nos faz conforme o seu querer. O oleiro ele pode fazer um vaso mais achatado, um vaso mais largo, um vaso mais comprido, né? Um vaso com alça, outro sem alça, porque esse é o poder do oleiro, né? Ele tem autoridade, ele tem o poder sobre o barro. E ele pode fazer conforme ele quiser, né? E o interessante é que esse barro que se usa para fazer vasos não pode ser qualquer barro, não é pegar um barro por aí na rua e... Não, tem que ser um barro limpo, puro, não pode ter nada, não pode ter sujeira nesse barro, ele tem que ser um barro puro, justamente para que ao fazer o vaso não tenha nenhuma sujeira ou alguma coisa que danifique a aparência, né? que estrague a aparência do vaso. Então tem que ser um barro limpo, um barro puro. E isso que Deus faz. Que Deus nos purifica, Deus nos santifica. Muitas das vezes somos remodelados e não entendemos. Porque Deus é o oleiro, ele tem o poder sobre o vaso. Acontecem coisas nas nossas vidas que nós não entendemos. Mas assim como o barro, né, está sobre rodas, assim somos nós também aos pés do oleiro. Quando estamos aos pés do oleiro, estamos sobre rodas. Ele nos molda, ele nos conduz para onde ele quiser. Se ele quiser continuar moldando ou remodelando, ele vai continuar. O mais importante é que estejamos sempre nos pés do oleiro. E o interessante é que pode ser feito vários tipos de vasos, né? Vários vasos. Um vaso para colocar água, outro para colocar vinho, outro para colocar cereal, né? E isso mostra o seguinte, que cada vaso tem um propósito. Cada vaso tem um propósito, né? Existe vaso de planta, né? Você já viu vaso de planta? Mas nos tempos antigos, eles usavam vasos para outras coisas, para colocar alimento. Né? E dependendo do lugar, até hoje, ainda existe esse hábito, esse costume. Porque cada vaso tem o seu propósito. E nós, nas mãos do oleiro, estamos sujeitos aos seus propósitos.
né? E quando ele resolve moldar, coisa que acontece na vida de uma pessoa quando ela conhece Jesus, né? É o vaso ser quebrado. A primeira coisa é ele quebra o vaso, ele quebra para refazer. E somos quebrados. Somos quebrados no nosso orgulho, somos quebrados no nosso ego. É isso que Deus faz, quebra o nosso ego, quebra o nosso orgulho, quebra a nossa vaidade, quebra a nossa prepotência. Tudo para cumprir o propósito dele, tudo para fazer a sua vontade. Se for preciso Deus quebrar um coração em meio ao sofrimento, ele vai fazer isso. Quantas não são as pessoas que se converteram em meio ao sofrimento? Né? Quantas que se entregaram a Jesus porque estavam à beira da morte, estavam numa situação bem deplorável. Aquele momento foi um momento para quebrar o coração. Ali foi a quebra do vaso. Ali foi Deus quebrando aquele vaso para refazer. Né? E nós temos aí vários testemunhos, pessoas que eram perdidas, que estavam numa vida promíscua, estavam sem direção e cheias de orgulho e foram levadas a essa quebra, esse quebrantamento, né? Foram quebradas e foram refeitas. Isso que é o mais importante. Então a vida velha foi quebrada, o coração velho foi quebrado e Deus refez. Porque Ele é oleiro, isso que Ele quer fazer na sua vida, isso que Ele quer fazer no seu coração. Se você está aí sem saber o porquê de tudo que está acontecendo na sua vida, se você está aos pés do oleiro, se você está aos pés do oleiro e nas mãos dele, nos pés, quando eu falo nos pés, eu me refiro sobre as rodas, né? O vaso sobre as rodas, ou seja, ele conduz para onde quiser, e nas mãos dele porque ele faz do jeito, né? Ele traz forma, ele permite algo mais extenso ou mais curto, porque ele é soberano. Ele é soberano, a vontade é dele. Então, se você está aos pés dele, nas mãos dele, basta você continuar a sua jornada, continuar. Você vê que a roda, né, o que gira, o que traz forma ao vaso, não para. Porque se ela parar é porque acabou. Não tem mais o que fazer no vaso. Né? O oleiro ele para aquela roda porque não tem mais o que fazer no vaso. Mas enquanto ela está rodando, quando ela está girando, o oleiro vai moldando. Então, se a roda está aí girando, né? Se está girando, se a gente está caminhando, indo, mas o oleiro está moldando, né? Com as mãos, ele vem, tira aqui, ele acrescenta aqui. Maravilha. Que continuemos assim, girando nas mãos do oleiro. Girando nas mãos do oleiro. E eles contam uma história, eu acho bem interessante isso, compartilhar isso com vocês, a origem da palavra sincera. Eles falam que nos tempos antigos, esses mercadores, né, que vendiam vasos, no transporte dos vasos para o local onde eles vendiam, alguns vasos rachavam por conta do impacto, né? Eles colocavam os vasos nas carruagens e um batia no outro e acabava rachando, trincando. Eles levavam um pote de cera com eles e aí quando eles chegavam no lugar, eles pegavam essa cera e passavam no vaso trincado, rachado e colocavam próximo dos outros. E aí quando o cliente chegava, o cliente sabendo já disso, ele perguntava, com cera ou sem cera? Com cera ou sem cera? Daí nasceu a palavra sincera, ou sincera,
né? Lembra sem cera, ou seja, esse vaso aqui realmente não tem rachaduras? Ou tem? Ou vocês maquiaram ele com a cera? Essa história é bem interessante porque nos faz refletir no seguinte: precisamos ser sinceros. Se há rachaduras nas nossas vidas, né? Se há rachadura em nós, na nossa vida, que o Senhor feche essa rachadura com sua mão e que sejamos sinceros. Muitos hoje vivem de aparência, aparentam um vaso perfeito, mas ali existe cera, não há sinceridade. Não estou aqui falando de perfeição, todos nós somos falhos, pecadores, todos nós erramos, mas há uma grande diferença entre falar aqui imperfeito e não sincero. Tá? Que sejamos sinceros e imperfeitos. Ok? A pessoa que não é sincera, além de imperfeita, não é sincera, ela não alcança arrependimento, ela não consegue se quebrantar, ela não consegue se quebrantar não, porque ele tem o poder de nos quebrantar. Ela não consegue se humilhar, ela não consegue se entregar. Pessoa que não é sincera dificilmente recebe ajuda, né? Porque ela não é sincera. E não é sincera com ela mesma. Mas quando há sinceridade, né, diante do olheiro, sim, ele pode moldar, ele pode transformar. O interessante é que quando o vaso fica pronto, ele não tem rachadura. Ele não tem rachadura. A rachadura, né? A rachadura, quando ela aparece é depois. Ou quando o vaso encosta em algum lugar, ou cai, ou há algum impacto nele, né? E aí apresenta a rachadura. E isso também nos ensina muita coisa. Porque Deus nos molda, mas temos que tomar muito cuidado com os impactos desse mundo, com as coisas lá de fora, as coisas que vêm para nos tentar rachar, coisas que vêm para nos tentar, para tentar trincar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa comunhão com Deus, né? Já viu quando nasce uma rachadura na parede? Dependendo da rachadura, a pessoa já fica assustada, com medo. Pô, essa parede pode cair, pode acontecer alguma coisa, né? Porque tá trincada, né? E dependendo, né, da rachadura, de fato, pode ser um risco para quem está ali, né? E assim acontece também nos dias de hoje. O mundo vem para tentar nos trazer impacto, para tentar rachar a nossa comunhão com Deus. E temos que tomar cuidado. Sempre nas mãos do oleiro, sempre girando na direção que Ele deseja, que Ele quer. Porque nós somos vasos entre suas mãos. E para encerrar essa mensagem, o mais importante é o que Ele coloca dentro do vaso. O apóstolo Paulo vai nos dizer que a presença de Deus em nós, a salvação em nós, é tesouro em vasos de barro. E é isso. O Espírito de Deus, a salvação em nós, Cristo Jesus em nós, é o tesouro dentro de um vaso de barro. Nós não somos nada, mas aquele que habita em nós, Ele é tudo. O Espírito de Deus é tudo. A certeza da salvação operada em nós é tudo. É isso que mais importa. É isso que é mais importante. Então, independente do que você está vivendo, do que aconteceu na sua vida, de quanto tempo você tem te convertido, não importa. O que mais importa, a presença de Deus, o tesouro dentro de você. O tesouro dentro do vaso de barro. É isso que é mais importante. Nós vamos aqui orar, agradecer a Deus por tudo, agradecer a Ele por Ele ter nos escolhido e você ter a oportunidade de abrir o seu coração para Ele,
e pedir para que Ele te ajude, te fortaleça e te conduza em tudo. Vamos fazer isso agora?